Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso Plena Esportes. Copa do Calcário, Macuco vence e assume a liderança da competição. Americano, Campos e Cardoso Moreira seguem trabalhando para estrear nas competições da Ferge. Alvinegro ganha mais tempo com mudança na estreia para o dia 29. Lançamento do livro do ex-atleta Maguinho é sucesso absoluto no Rio. Com sua terceira contratação por clube de Campos, o professor Max Douglas participa do bate-papo do programa com uma visão interna e externa dos nossos clubes e projeta o futuro do futebol regional. O Plena Esportes está no ar para você. Além de trabalhar com as melhores marcas, a Menezes Distribuidora gera empregos e renda. Menezes Distribuidora, a força do trabalho. Copa do Calcário, o Macuco confirmou o bom momento na competição ao vencer o Bom Jardim por 3-1, assumindo a liderança isolada da Copa com 6 pontos. Em Monerá, a equipe da casa acabou sendo superada pelo Cordeiro, que venceu por 1-0 e conquistou 3 pontos importantes na tabela de classificação. E em Visconde de Imbé, um jogo emocionante. Visconde 4-3 para Monte Carmelo de virada. Com os resultados da rodada, a classificação é a seguinte: Macuco 6 pontos, Visconde e Monerá, além do Cordeiro com 3, com 1 ponto Bom Jardim, Monte Carmelo e Altense ainda não pontuaram na competição. A próxima rodada prevê os seguintes jogos. A próxima rodada tem em Bom Jardim, o Bom Jardim enfrenta a equipe do Monerá. No Carmo, o Monte Carmelo encara o Macuco. E em Cordeiro, Cordeiro e Altense. O Visconde folga na rodada. A Copa do Calcário é uma realização da Liga Desportiva de Macuco com apoio total da Federação de Futebol do Rio de Janeiro. Antes da partida entre Macuco e Bom Jardim, a Liga Desportiva de Macuco prestou uma justa homenagem ao então deputado Bruno Boareto, que esteve presente prestigiando a competição. Grande apoiador da Copa do Calcário na região Centro-Norte Fluminense, Bruno Boareto é parceiro da Liga de Macuco e da Ferge, contribuindo diretamente para o fortalecimento do futebol regional. Como forma de agradecimento, foi entregue uma placa de moção de aplausos, além de uma camisa da Copa do Calcário. O Campus Atlético segue treinando para a estreia do estadual Série C do dia 13 de maio diante do Barra Mansa. Faltando pouco mais de uma semana para o início da competição, a partida ainda não tem local definido. Segundo a gerência de futebol do Roxinho, caso o estádio Ângelo de Carvalho não tenha condições de jogo, a tendência é que se jogue no estádio Ari de Oliveira e Souza, próprio do Goitacás Futebol Clube. Em Cardoso Moreira, enquanto isso, lá em Cardoso Moreira, que também estreia no dia 3 contra a União Central, começa a inscrever os seus atletas e segue fazendo amistosos. O último, inclusive, contra o Americano, em que foi derrotado por 1-0. Apesar da derrota, o treinador Ronaldo Paixão considerou a movimentação das mais positivas. Afinal, um time da Série C diante de um time que está se preparando para disputar a A2, que promete ser das mais concorridas. Após alguns anos fora do futebol de Campos, o professor Max Douglas Tavares foi contratado pelo Americano para reforçar o departamento técnico do clube. Os últimos trabalhos do profissional foram na gerência de futebol da Associação Atlética Carapebus e na preparação física do Jaraguá do Sul, lá em Santa Catarina. E para fechar o bloco, dizer que foi sucesso absoluto o lançamento do livro Saga Campista, do ex-atleta Maguinho, no último dia 18, no Bar Bigorrilho, no Leblon, no Rio de Janeiro. O colunista da Folha da Manhã, Heraldo Leite, também vice-presidente da ACERJ, esteve presente e lá se encontrou com outros grandes colegas da classe. Josafá Gomes, cronista esportivo de Macaé, também esteve presente, prestigiando o evento. Maguinho deverá anunciar em breve o lançamento da sua obra, que fala de ídolos campistas não só do mundo da bola, mas também de outros setores. Sucesso para o Magno Prisco Neves, o nosso querido Maguinho. E estamos aguardando, lógico, exatamente aí a marcação da data do lançamento do livro em Campos.
Daqui a pouquinho no programa, você vai acompanhar um bate-papo com o professor Max Douglas Tavares, recém-contratado pelo Americano Futebol Clube. Uma visão interna, uma visão externa de quem faz a operação exatamente dentro do clube. Daqui a pouquinho, o nosso Plena Esportes, aqui na Plena TV. Vivemos na era da inteligência artificial. Tudo muda o tempo todo. Está tudo cada vez mais rápido. Eles escrevem, falam, até pensam por você. Mas no meio de tanta informação, quem te mostra o que é verdade? Na Folha 1, o nosso compromisso é com a verdade dos fatos e responsabilidade. Acesse folha1.com.br. Folha 1. A diferença está na qualidade. Além de trabalhar com as melhores marcas, a Menezes Distribuidora gera empregos e renda. Menezes Distribuidora, a força do trabalho. O rádio sempre esteve presente em nossas vidas, na sua casa, no seu carro, no seu dia a dia. Com o passar do tempo, o jeito de ouvir mudou, mas a companhia e a credibilidade continuam as mesmas. A Folha FM 98,3 está com você em todas as gerações. Ouça a Folha FM 98,3 no site, streamings, Alexa, aplicativo e nas redes sociais, com notícias confiáveis e música de qualidade. Estamos de volta com o nosso Plena Esportes, aqui pela Plena TV, e a gente tem falado aqui no programa sempre da visão do futebol, qual o futuro do nosso esporte regional. A gente já ouviu que torcedor, já ouviu dirigente, mas quem opera a máquina, quem está por dentro exatamente atuando neste futebol? Para isso, a gente convidou aqui para o programa, para esse bate-papo nosso, o professor Max Douglas Tavares, com uma passagem realmente muito interessante por Goitacás, pelo Clube Esportivo Rio Branco, recentemente pela Associação Atlética Carapebus. E é o Max, a gente cumprimenta agora, prazer tê-lo aqui. Prazer no meu, programa. Satisfação. Muito legal ter você com a gente aqui no programa, Max. E dizer o seguinte, você está numa nova fase, uma nova empreitada, agora no Americano Futebol Clube. Mas a pergunta inicial é exatamente assim. Você é um profissional que já está há algum tempo no mercado, uma passagem rápida agora lá por Santa Catarina. Qual é a visão que você, como profissional da educação física, pós-graduado inclusive, com extensão dentro da sua função de fisiologia, de nutrição, qual é a visão que você tem do futebol regional na atualidade? Arnaldo, o futebol regional ele está muito carente, muito carente. Carente de uma melhor infraestrutura, de melhores apoios institucionais, precisa urgentemente de recursos para tocar o futebol, que ele é muito caro, e a gente vê uma discrepância muito grande. Clubes da segunda divisão do Rio de Janeiro, da terceira divisão. Hoje, por exemplo, acabei de sair do Americano para vir aqui fazer esse bate-papo contigo. Uhum. A estrutura do Americano é uma estrutura totalmente diferente das equipes da divisão. Está acima. Está acima hoje, graças a Deus. E eu acho que são fatores que fazem com que a modalidade esportiva ela cresça muito mais quando você tem uma estrutura melhor. E fazendo a comparação rapidamente com Santa Catarina, lá é muito aquém, é abaixo. Porque, por exemplo, estávamos lá no Jaraguá, na função de gerente de futebol, um clube que subiu da terceira para a segunda divisão recentemente, e depois de 18 anos está disputando uma segunda divisão, um time de 20 anos de existência, um time novo. Temos apoio do comércio, temos apoio da infraestrutura da cidade como um todo, mas falta ainda um corpo técnico para fazer a coisa de uma forma diferente. Tem muito olhar fazendo comparação ao futebol amador nosso. Uhum. E aqui no Rio de Janeiro, a segunda a gente já vê uma estrutura melhor. Como você falou, estava na Carapebus, o time se organizando, melhorando a sua estrutura devagar, porque a gente sabe da dificuldade que o Rafael e os gestores têm lá de recursos financeiros. Uhum. Mas é uma diferença exorbitante. São pilares totalmente diferenciados. Mas essa questão da dificuldade lá em se comparando,
não é exatamente também em função da falta de recursos, ou recursos maiores para serem para serem melhor aplicados? Ou seja, quando você tem o recurso, você vai trazer um profissional para fazer a gestão do processo. Não é? É o que o americano exatamente tem buscado fazer aqui, já com o recurso do Boston City, do próprio Felipe Melo, desse consórcio aí, está fazendo, na minha visão. Mas não é essa questão de recursos e trazer o profissional à altura? Por exemplo, em Santa Catarina, você tinha o recurso, mas faltava profissionais. Tanto que a cidade de Jaraguá é uma cidade que tem uma demanda muito grande para trabalho, só que falta mão de obra em todos os setores, E no futebol não é diferente. Lá não é diferente, o futebol lá é carente. Tanto que da comissão técnica toda, só tinha um integrante que era da cidade. Olha, muito pouco, né? Um integrante. Então, você vê que falta essa mão de obra específica. Porque, por exemplo, as pessoas lá têm uma Malve, uma empresa gigante, tem uma outra, agora que faltou o nome também da questão de roupas. De roupa, confecções. De confecção, que abriga muitos funcionários. A Malve, para você ter uma ideia, a nível de espaço territorial, é equivalente a 8, 10 ginásios. Caramba! É enorme, espaço gigantesco. Então, a quantidade de funcionário para tocar aquilo em 24 horas, tá? A empresa funciona 24 horas, em 3 turnos. Mas está voltada para o clube também? Não. Não. Lá eles dão até o apoio ao futsal. Ao futebol de campo, não. Entendeu? Porque é uma situação nova. Porque o futebol estava parado. Aí voltou à 3ª divisão no passado. Aí conseguiu acesso para a 2ª. E agora está se reestruturando toda uma história envolvida com a cidade. Né? Então você acha que, por exemplo, se tivesse uma indústria deste tamanho na nossa região, ela estaria voltada para o futebol na sua ótica? Sim, sem sombra de dúvida. Eu acho que Porque nós temos tradição, falta. Na nossa região, não só a nível de futebol, a nível de esporte como todo, toda modalidade. Nós temos uma história bacana do remo, do basquete, do voleibol, Verdade. Do próprio futsal, que foi pioneiro no nosso município. E a gente não tem esse desenvolvimento, porque falta apoio. Eu vejo, enquanto educador, o que falta para o município de Campos? Apoiadores. É o que hoje o americano está tendo. O americano precisou que um grupo de fora viesse, acreditasse no projeto, entendesse o quanto é importante desenvolver e acreditar na coisa acontecer. Esse americano que você está começando agora, você tem essa visão, né, já colocada aqui, mas esportivamente, do ponto de vista competitivo, qual é a sua expectativa de ver se você não pode fazer uma análise que está começando agora, mas qual é a sua expectativa? É difícil a gente falar da questão da expectativa esportiva. Institucional é grande. Sim, claro. Que institucional a gente vê o clube crescendo, se organizando, as pessoas se envolvendo 24 horas, fazendo com que os departamentos se organizem, etc. e tal. Esportivamente, eu praticamente não vi nada. Eu vi um treino do Sub-20 antes de vir para o nosso bate-papo aqui somente. E vejo que se você está organizado institucionalmente, os fatores esportivamente, eles são ajudados. Eles vão de encontro um fator ao outro. Você fortalece o fator esportivo tendo o fortalecimento do fator institucional. Você cresce o seu time de fora para dentro. Perfeito. Essa sua experiência acadêmica, na preparação física, na gestão esportiva, também tem a gestão também da nutrição, esses cursos de extensão que você fez, até que ponto eles podem ajudar na sua nova função, nessa sua função dentro do Americano Futebol Clube? Eu vejo o seguinte, eu até comentei isso com um colega lá no trabalho, que o grande papel na minha vida foi estudar. Eu fiz pós-graduação em nutrição esportiva, em fisiologia, em gestão esportiva, fiz o mestrado, fiz minha graduação em educação física, estudei muito. Exatamente para entender como funciona um processo como um todo e de que forma eu poderia ajudar nos pilares. Porque entendemos que futebol, fisiologia, fisioterapia, nutrição, preparação física, preparação técnica. É uma junção de diversas gestões.
E quando você tem um conhecimento de várias áreas dentro desse mesmo processo, facilita. Porque tem interseção, né? Facilita o bate-papo, facilita a troca de conhecimento, o aprendizado que você acaba aprendendo também ao dividir um conhecimento com um colega. E o americano, ele tem muito disso, tem essa coisa harmoniosa, a coisa funciona bem lá administrativamente. Você acredita no crescimento do futebol regional, com a Carapebus, que você participou de maneira muito efetiva, com o Macaé Esporte, Serra Macaense, Campos Atlético, Goitacás, Americano, Cardoso Moreira? Eu vejo o seguinte, todas essas associações, elas têm um interesse comum, que é o crescimento dos seus times, o crescimento dos seus clubes como instituição. Porém, eu vejo que para que tudo funcione da forma que o futebol exige hoje, que o futebol hoje está muito caro, e exige toda uma adaptação. Antigamente, o futebol era mais barato, você formava um grupo de amigos Isso. e ia para campo. Hoje não, hoje o futebol é todo um dinamismo diferente, existe uma preparação física melhor adaptada, mais preparada, fatores nutricionais que interferem no ganho ou de uma perda de um jogo. E vejo tudo isso para o crescimento de todas essas associações a seguinte questão. Você tem que ter o poder público ajudando, a iniciativa privada ajudando e bons gestores colaborando para que tudo isso funcione em plena sintonia. Se não tiver, infelizmente eu não vejo sucesso. Max, isso seria uma receita de bolo? Não, que não tem receita de bolo. É gestão profissional. Não tem receita de bolo. O que eu vejo, se tiver uma gestão profissional, com pessoas colaborando, porque muitas vezes você tem uma gestão, mas falta recurso, falta aquilo que a gestão... E às vezes profissionais até que não se encaixa dentro daquele perfil para fazer essa interseção de forma harmoniosa. Sim, sem sombra de dúvida. E o que, por exemplo, você está falando, Cardoso Moreira. Cardoso Moreira está vindo de uma inatividade muito grande. Isso. É um clube do interior do estado do Rio de Janeiro. Isso. Que é difícil, por exemplo, eu acho que o Cardoso Moreira Futebol Clube hoje é o time de maior distância da capital, se eu não me engano. Sim. Então você vê o quanto será difícil a logística do Cardoso. Jogar uma Série C deficitária, que não vai ter retorno financeiro, jogar seus jogos, por exemplo, numa rodada intermediária, no meio de semana, numa quinta-feira, eu não peguei a tabela ainda para ter essa noção. Acho que somente aos domingos. Mas tem algum jogo quinta-feira. Você sai do seu município e vai percorrer em torno de 500, talvez 600 quilômetros de distância. Não é fácil. Não é fácil. Deu sorte que vai jogar com... Aliás, com o Barra Mansa ele tem que ir lá. Sim, longe. O Barra Mansa ele tem que ir lá. O Barra Mansa que vem enfrentar o Campos Atlético, né, o Roxinho, aqui na região, aqui no norte fluminense. Mas o Cardoso terá que ir lá. 8 horas de viagem. Não é fácil. Aí vamos supor, mas o pessoal vai na véspera. Mas mesmo assim são 8 horas de viagem. Você vai para um hotel que você não está acostumado a dormir, não é o seu travesseiro, não é a sua cama. Mas tem todo um conforto. Nós entendemos que sim, mas o seu corpo, de forma fisiológica, já está totalmente adaptado. Eu durmo sobre o braço, durmo de conchinha, durmo com a esposa, ou durmo sozinho. É aquele jeito que cada um tem de se sentir à vontade na sua casa. E nenhum lugar vai substituir isso. O saudoso Aloysio Parente era contra a concentração porque ele defendia o seguinte: concentração o cara pega normalmente, ninguém pega coloca um colchão lá à disposição, tal qual aquele colchão da casa da gente. Verdade, não tem o mesmo conforto, não. O travesseiro é um só. Tem gente que dorme com 2, tem gente que dorme até com 3 travesseiros, que eu conheço, né? Um para apoiar a cabeça, o outro entre os braços, o outro entre as pernas, que inclusive dizem que é a receita. Boa para você não dar jeito na coluna e colocar um travesseiro entre as pernas. Enfim, então ele falava contra esse tipo de coisa, porque ele acha que o atleta ele não vai render em função de uma noite mal dormida. Sim. E é isso, é assim que funciona, uma noite mal dormida. O que acontece? Dentro da fisiologia, nós entendemos que são os pilares. Você precisa de uma noite de sono, você precisa estar hidratado, você precisa estar bem alimentado e você precisa estar bem treinado. O treinamento, perfeito.
A hidratação, mesmo quando você viaja, você tem um hábito de tomar menos água. É natural. Nós, por exemplo, viajando, fomos para o Rio, etc, e tal, qualquer outro lugar. É uma garrafinha, no máximo 2. Isso. Nós seres humanos, temos essa dificuldade de se hidratar, principalmente se a gente estiver num dia muito agitado. Pô, passei o dia hoje, quase não tomei água. Aí tu imagina, você não tomando água, você não dormindo bem, são 50% já de situações desequilíbrio. que vai causar um desequilíbrio Perfeito. dentro do processo harmonioso esportivo. Então tá, saímos dessa parte técnica então, dos clubes. Não respondeu a questão do regional desses clubes todos. Você citou só o Cardoso Moreira e não citou mais Não, ninguém. porque é aquela coisa, eu citei o Cardoso Moreira, mas a gente deixa o Cardoso como exemplo, mas as outras instituições. Ela é extensiva. Goitacás tem a sua dificuldade financeira, Macaé, Serra Macaense, Carapebus, o próprio Americano de Futebol, todos, eles vão de encontro primeiro a essa dificuldade financeira. A dificuldade territorial, por estarem no interior do Estado. E tem que ter esse apoio do poder público, principalmente da iniciativa privada. Muito bem. Então vamos sair um pouco dessa parte então, tá? No profissional Max Douglas Tavares, está conversando conosco nesse bate-papo aqui do Plena Esportes, falando do futebol regional. Aliás, uma semana muito boa para quem não gosta de trabalhar, viu? Feriado ontem, feriado já na quinta-feira, enfim. Max, me fala um pouquinho desse seu sentimento de ter atuado no Rio Branco, onde você começou a sua carreira esportiva em administração, participação no Goitacás Futebol Clube e essa chegada ao Americano. Como é que você analisa essa sua trajetória? E a passagem pela Carapebus também, ou talvez a mais longínqua, não sei. E essa. Goitacás foram 2 ou 3 vezes que você participou? Sim. E agora a chegada ao Americano? Vamos lá, Rio Branco foi o início, né? O início de uma vontade de ser jogador de futebol. A gente pegou aquele período do terreirão lá de Nancy, que nós fazíamos parte da escolinha. Na época, o presidente Adalto Rangel, grande amigo, me convidou para ir para lá. E dali eu fiquei muito tempo, porque o Rio Branco ele só tinha categoria sub-15 e sub-17. Era goleiro. Aí por volta de 1900, olha como o tempo passa, hein? 97, Rangel me chamou. Filho, ele me tratava como filho, né? A questão é o seguinte, agora você vai ter que resolver. O Rio Branco, ele não comporta mais a sua idade. Ou você pode entrar como colaborador na secretaria do clube, ou você vai ter que procurar um outro clube para jogar futebol. Aí foi aonde eu entendi que era melhor eu ser colaborador do clube. Comecei as atividades ali em 1997, ajudando a secretaria, né? A gente disputava na época o Campeonato Campista, que era aquela tradição da época, né? E logo após houve um convite da Fundação da Infância e eu consegui, no decorrer de muito tempo, conciliar a Fundação da Infância e clubes. Aí tive a passagem pelo próprio Rio Branco, já com um olhar profissional, com a vinda do Edinho Reis, a partir de 2000, finalzinho de 2000 para 2001, que teve a equipe profissional ali, que conseguimos o título da 3ª divisão. Fiquei de 2001 a 2005, aproximadamente. Conseguimos o título na época do Campeonato Nacional Sub-20, né? Foi em 2003, exatamente. Isso. Com o Solda lá no comando, a galera... Nosso querido Vandinho também, Wanderson Crisóstomo. O Vandinho era atleta nosso lá. Isso. E depois disso tive no Goitacás, porque a fundação teve um período que deu aquela colaborada lá. Foi conveniou-se com o Goitacás. As situações esportivas. E depois segui o trajeto. Tive Goitacás, fizemos uma parceria com a Liga enquanto fundação, que fomos campeões 3 vezes regionais pela Liga Campista, o campeonato organizado pela federação. Retornei para o Goitacás em 2016, nas categorias de base, depois peguei a questão do departamento técnico, aonde conseguimos, junto com o Ricardo Barreto, com o Paulo Henrique, a tão vitoriosa, eu acho que a última conquista que o Goitacás teve
no ano de 2017, se não me engano, o gol de Luquinha aos 44 minutos do segundo tempo. Isso. Tivemos a seletiva por mais 2 anos, saí e fui para Carapebus, que logo em 2014 eu assumi um concurso público, Marcos Brito me descobriu, e ali em Carapebus a gente fez um trabalho. Comecei como preparador físico, fomos campeões do Sub-20, junto com o Ronaldo Paixão, lá na época. Depois fomos para o profissional, já numa outra função, como gerente do clube. Conseguimos o acesso, agora, recentemente, há 2 anos. E a gente estava fazendo um trabalho. Claro que a gente sabe que tudo tem um início, meio e fim. Sei o quanto eu agreguei valores, amigos e parcerias na Carapebus. No início do ano, tive um convite para ir para Jaraguá do Sul, para assumir a gerência do clube. Permaneci lá por 45 dias aproximadamente. Fomos nesse período semifinalista do Catarinense Sub-21 e estava na preparação da equipe da segunda divisão que vai para iniciar na próxima semana. Questões lá internas do clube, a gente entendeu que era necessária a nossa saída. Logo assim que saí, houve uma conversa com o Vanginho, um convite, e estou de volta à terra natal. Muito bem. Com muito orgulho e com muito prazer para a família, porque meu irmão americano roxo, como dizem, né? Meu pai também, a família do meu pai eram todos torcedores do americano. Jornalista Max Tavares. E é uma satisfação familiar estar hoje no americano, estar nesse clube glorioso, grande e imponente no futebol carioca, no futebol nacional. É verdade. Poxa, Max, que legal, que bacana. Feliz demais com essa sua vinda para Campos, porque ou essa sua volta para Campos, né? Porque a gente pensa que Campos tem bons profissionais, como Fabiano Pereira, Rafael Soriano, o Ederson Nunu, Flávio Medina, e olha, o CRA outro, né? O Charles Almeida, o outro, né? Que tem aqui um Charles, tem um Charles aqui, tem um Charles de lá. Também outro grande profissional, campeão também capixaba também. Nossa, caramba, tem tanta gente boa, a gente muito feliz de ter, saber, né, de poder falar isso com orgulho, que nós temos bons profissionais formados aqui no mundo da bola. Isso é realmente muito gratificante para todos nós da comunidade esportiva. Prazeraço. Prazer ver todo mundo nesse bate-papo nosso. Saúde, paz. Amém. Boa sorte lá no Alvinegro. Obrigado. E fala com o doutor André Vitor Freitas. Gente boa. Tá devendo aqui a visita, viu? Pode deixar que eu aviso o pessoal lá que a gente teve aqui nesse bate-papo. E ó, a presença sua foi cobrada lá. Cobrada mesmo, viu? Pode deixar. Tá naquele caderninho lá, né, com marca vermelha. Nunca pode, mas a vida do André é uma vida muito corrida. Eu sei que é muito corrida. É aquela coisa, às vezes a gente, como gestor, deixamos a nossa família de lado em prol do processo que a gente está inserido, entendeu? Sim, é natural. Não é fácil. É natural, não tem essa coisa. Muito bem, estamos então encerrando o nosso programa de hoje. Semana de feriados aí, bom trazer sempre aqui um profissional extraordinário como o professor Max Douglas Tavares. É amigo pessoal? É amigo pessoal sim, a gente não nega isso, mas é sempre bom conversar com gente que realmente sabe daquilo que está falando. Estamos fechando então nosso Plena Esportes, voltamos a qualquer momento, aqui pela Plena TV, do Grupo Folha da Manhã, sempre com a direção comercial da minha querida Valéria Ferraz, a direção de imagens do Paulo Marques e a direção geral do Gustavo Abreu Carvalho. Saúde e paz para todos, excelente semana, descanse bastante, passeie bastante, porque a vida é agora. Tchau.